Se você quer entender os bastidores das maiores tensões do mundo e não perder nenhuma análise como essa, já se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga segurança, guerra e poder global. O Domo de Ferro, conhecido como o escudo inquebrável de Israel, foi criado com uma promessa clara: proteger vidas. Um sistema tecnológico avançado capaz de interceptar foguetes no ar e impedir que cidades inteiras sejam atingidas. Durante anos, ele foi celebrado como uma das maiores conquistas militares da história moderna. Mas existe uma pergunta que começa a ecoar com cada novo conflito. E se essa mesma tecnologia, ao invés de evitar guerras, estiver ajudando a torná-las maiores? E se a sensação de invencibilidade for, na verdade, o combustível de uma escalada que ninguém consegue mais controlar? Para entender isso, a gente precisa voltar ao início. Por mais de uma década, Israel investiu pesado no desenvolvimento do Domo de Ferro. Não era apenas um projeto militar, era uma resposta direta a uma realidade constante: ataques com foguetes contra áreas urbanas. O sistema funciona de forma quase impressionante. Assim que um foguete é lançado, um radar detecta a trajetória em segundos. Um sistema de controle calcula onde ele vai cair, e se houver risco para áreas habitadas, um míssil interceptor é disparado para destruí-lo ainda no ar. Em outras palavras, o Domo de Ferro não protege apenas território, ele protege tempo, decisões e vidas, e isso mudou completamente a dinâmica de segurança em Israel. Cidades como Tel Aviv passaram a conviver com um tipo de proteção que poucos países no mundo possuem. Sirenes ainda tocam, a tensão ainda existe, mas há algo novo no cenário: uma confiança tecnológica que reduz drasticamente os impactos dos ataques. E é exatamente aí que começa o ponto mais sensível dessa história. Porque quando um país se sente protegido, ele também passa a agir de forma diferente. Agora, vamos avançar no tempo, porque o cenário muda drasticamente. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou ataques conjuntos com Israel contra o Irã, e não foram ações pontuais. Ele descreveu a operação como uma campanha massiva e contínua. Pensa bem no peso dessas palavras: massiva, contínua. Isso não é defesa, isso é estratégia de guerra em larga escala. E mais, o próprio Trump alertou que vidas americanas poderiam ser perdidas no processo. Ou seja, o risco não só existia, como já era esperado. Nesse momento, o que antes era um sistema defensivo começa a fazer parte de algo muito maior: uma engrenagem, um cenário global. E a pergunta inevitável surge: até que ponto o Domo de Ferro permite esse tipo de decisão? Porque, na prática, ele garante uma coisa essencial: proteção interna suficiente para sustentar ações externas mais agressivas. E então chegamos ao ponto mais crítico dessa escalada. O objetivo declarado da ofensiva, segundo Trump, era claro: defender o povo americano das ameaças do governo iraniano. E mais do que isso, destruir a capacidade de ataque do Irã e impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Mas o que realmente chocou o mundo foi outra informação. Um oficial israelense afirmou que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi alvo direto dessa operação conjunta. Isso muda tudo, porque agora não estamos falando apenas de bases militares ou infraestrutura estratégica. Estamos falando do topo do poder de um país, um ataque direcionado à liderança máxima. Esse tipo de ação não é apenas militar, é simbólica, política e extremamente perigosa. Porque quando você atinge o topo, a resposta tende a vir na mesma intensidade, ou maior. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em resposta, o Irã lançou ataques contra bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio, incluindo países como Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita. Outras regiões também foram atingidas. O que antes era um conflito localizado começou a se expandir. E especialistas passaram a usar uma expressão que até então parecia distante: um ataque sem precedentes. Agora conecta todos esses pontos. De um lado, um sistema extremamente eficiente que protege um país contra ataques diretos. Do outro, decisões militares cada vez mais ousadas, com alcance internacional. E no meio disso tudo, uma escalada que começa a fugir do controle. É aqui que entra a grande descoberta, a parte mais importante dessa análise. O Domo de Ferro não é apenas um escudo, ele se tornou um pilar estratégico.
Uma base que permite ações que talvez não fossem possíveis sem essa camada de proteção. Porque quando você sabe que pode defender seu território com alta eficiência, o risco de avançar aumenta, a ousadia cresce e a linha entre defesa e ofensiva começa a desaparecer. Esse é o ponto central. A invulnerabilidade percebida pode incentivar decisões mais agressivas, e isso muda completamente o jogo geopolítico. O que era para evitar conflitos pode acabar facilitando escaladas. O que era proteção pode se tornar um fator de risco global. E isso levanta uma questão que vai além de Israel, dos Estados Unidos ou do Irã. É uma questão sobre o futuro da guerra. Tecnologias defensivas cada vez mais avançadas podem paradoxalmente tornar o mundo mais instável. Se um lado se sente protegido, o outro se sente pressionado. Se um avança, o outro responde. E assim, o ciclo continua. O chamado escudo inquebrável pode não ser tão simples quanto parece. Ele protege sim, salva vidas, sem dúvida, mas também pode estar criando um novo tipo de equilíbrio, ou desequilíbrio, onde a segurança interna alimenta conflitos externos. E talvez esse seja o verdadeiro plano por trás de tudo isso. Não um plano secreto no sentido clássico, mas uma consequência inevitável de como o poder funciona. Proteção gera confiança, confiança gera ação, ação gera reação, e o mundo inteiro sente o impacto. Agora eu quero saber de você. Diante de tudo isso, qual é a sua leitura? O domo de ferro é uma garantia de segurança ou pode ser a faísca de um conflito ainda maior? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque essa discussão não é só sobre tecnologia ou guerra, é sobre o futuro do mundo. E se você quer continuar acompanhando análises como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos capítulos dessa história podem ser ainda mais decisivos.